Você quer ser usado por Deus? Você tem que passar por isso. Você tem que aprender a ser dependente de Deus. O justo viverá da fé. O homem que Deus usa não conta com facilidades, não conta com recursos, não conta com padrinhos. Ele vive da fé. Se Deus não providenciasse água, Elias não bebia. Se Deus não providenciasse comida, Elias não comia. Como é bom viver da fé. Isso faz bem à alma, isso machuca o ego, isso fere o orgulho, isso desmonta a nossa vaidade. Foi o que Elias fez. Dependência. Segundo, humilhação. Verso 9: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, ordenarei uma viúva que te dê comida. Meu Deus do céu. Primeiro dependência, agora humilhação. A água do ribeiro seca, veja o verso 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia. Dependência de Deus, agora dificuldade. Todos os grandes homens que Deus usa passam por necessidades. Homens santos, mulheres santas, às vezes têm dificuldade de se manter. Deus faz isso, meu irmão, tratando o caráter deles. Eles passam por longos períodos de provação. Depois no verso 9, acabado a água, ele vai até Serepta. Para quê? Vai viver da mão de uma viúva. A viúva é pobre, tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Elias vai lá viver da mão de uma mulher, para passar uma das maiores humilhações. Deus, meu irmão, dependência dele, dificuldades, humilhação. Você precisa descer no vale da humilhação, passar pela escola da humilhação. É só os humilhados que serão exaltados. É só os que se humilham que Deus engrandece, que Deus usa. Não há lugar para gente soberba no reino de Deus. Todos os soberbos que se atreveram a estar diante da obra de Deus ruíram com seus ministérios. Deus abate a soberba, Deus esmaga a soberba, Deus mói a soberba, para mostrar quem tenho eu na terra além de ti, e não há ninguém que eu queira mais que a ti. Deus faz isso. Ele humilha, Ele traz sofrimento, dependência dele, dificuldades. O justo vive da fé. Mas não só isso. Qual a outra marca do homem que Deus usa? Ele também é um homem marcado por experiências com Deus. Experiências com Deus. Primeiro, sabe como é que Elias comia? Os corvos iam até, provavelmente, o castelo de Acabe, pegavam carne, traziam no bico e davam para Elias comer. Tá, onde tem experiência com Deus ainda? Corvos são animais carnívoros. Se eles encontrassem carne, era natural que eles comessem. A providência fez com que os corvos colocassem carne na boca e não se alimentassem, e de forma sobrenatural colocavam até Elias. Experiências com Deus, os corvos. Segunda experiência, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Verso 14, Elias diz: porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre essa terra. Opa, pera lá. A porção de farinha e de azeite que tinha é para fazer um bolo. Deus faz com que a farinha e o azeite se multiplique. Tá quanto? 1 litro, 2, 10. Já é um milagre. Não. Até voltar a chover. 3 anos aquela botija, o azeite não acabava. 3 anos aquela panela, e tirava farinha, e tirava 1 mês, 2 meses, 1 ano, e não se esgotava.
Veja o sobrenatural presente na vida de Elias. Primeiro, animais carnívoros que não comiam carne. Agora, farinha e azeite, que não tem fim. Terceiro, e mais impressionante experiência com Deus, a ressurreição do menino. 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou. Você tem coragem de ir num velório e falar isso aqui para alguém? Você tem coragem, Mateuzinho? Sua Angelinha é atrás, você se debruça em cima dele e fala isso aqui: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Sabe o que é o mais impressionante? Aqui já tinha passado Adão, Noé, já tinha passado aqui Moisés, Josué. É o primeiro registro de ressurreição na Bíblia. Até essa parte, ninguém em toda a história havia sido ressuscitado. A primeira ressurreição veio por mão do profeta Elias. Se alguém dizer para você: não acontece mais isso nessa geração, não acontece mais isso, faz muito tempo que não acontece nada, quem sabe você marcará a história. E através de você, o primeiro grande milagre dessa cidade pode acontecer. Que isso? O homem que Deus usa tem experiências com Deus. Busque experiências com Deus, meu irmão. A nossa fé transcende apenas o campo físico, o campo matemático. A nossa fé é transcendente, sobre-humana, supra-humana, sobrenatural. Busque experiências com Deus. Veja esse homem vendo animais carnívoros dar carne para ele. Veja esse homem ver uma botija e uma panela que não se esgotam. Veja esse homem. Pensa bem para Elias. Se ele tivesse visto: não, mas os meus camaradas profetas ressuscitou um punhado, e Moisés cansou de ressuscitar. Ele nunca tinha visto isso. Da onde que ele tirou isso? A Bíblia diz que ele se deitou em cima do menino. Olha a oração: que a alma dele regresse para ele. Que é isso, meu Deus do céu? Vamos buscar experiências com Deus. Vamos clamar a Deus nas madrugadas e dizer: fala comigo, Deus. Eu não estou dizendo desse transcendentalismo carismático de hoje, dessa coiseira de visão, revelação, profecia, nada dessas bobagens, nada dessa pirotecnia. Eu não estou falando disso. Experiências trazidas pela soberania de Deus, pelo beneplácito da sua vontade, pelo bom prazer da sua vontade. Mas vamos dizer: mostra teu poder, Deus, age nessa situação, glorifica teu nome aqui, fala comigo, Deus. Geralmente os homens que Deus ergue têm experiências. Busque David Brainerd, as experiências em oração. Jonathan Edwards, no avivamento da Nova Inglaterra, as experiências. John Wesley, as experiências que tinha. Moody, nas ruas de Nova York, foi cheio do Espírito Santo. Veja as experiências que muitos dos puritanos, que Edwards, que Spurgeon teve.